outros não poderão vir, mas nós estamos vivendo um propósito. Bem-aventurado é aquele que aplica o coração no propósito que Deus tem. Esta manhã está aberto o jejum para quebrar sentenças, para quebrar maldições. Quem é que está vivendo esta fé hoje aqui? Amém. Glória a Deus por nós, pela nossa família, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos. Hoje nós vamos aprender muitas coisas com o Espírito de Deus. A semana passada nós aprendemos aqui na igreja que as necessidades, elas são uma oportunidade para que nós possamos colocar a nossa fé em prática. E nós também aprendemos que diante da necessidade foi que os grandes milagres aconteceram. Então a necessidade veio, e diante daquela necessidade os homens de Deus, as mulheres de Deus colocaram a fé que tinham recebido, a fé que tinham aprendido em ação, e aí aconteceu os milagres extraordinários que nós vemos escritos na Bíblia. E nós temos aprendido que diante da necessidade há uma confissão positiva daqueles que acreditam. A necessidade não veio para nos derrubar, a necessidade não veio para nos deixar caídos, a necessidade veio para nos dar oportunidades, para que nós possamos viver os nossos milagres no nome de Jesus. Digam glória a Deus. Hoje eu quero trazer a você aquilo que você já sabe, mas para que você possa colocar em prática aquilo que vocês têm recebido de Deus. A Bíblia nos mostra a importância de nós acreditarmos na palavra que de Deus é liberada. Em Lucas, no capítulo de número 4, venha aqui comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 4, aqui no Novo Testamento. Lucas, no capítulo de número 4. Lucas 4, nós temos aqui um recado de Deus para esse dia. Você vai ver a importância de você acreditar na palavra de Deus. Versículo 23, 4:23. Diz assim: E ele lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Diz mais: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Olha para mim. Em Israel, o profeta Elias, ele era o profeta de Israel. O profeta Elias era o líder daquela nação. Deus havia levantado ele para cuidar daquele povo. Havia ali em Israel, durante 3 anos e 6 meses, não houve chuva. E você sabe que quando não tem chuva, tem fome, tem necessidades. Até os peixes morrem. O prejuízo da falta de chuva é grande para a manutenção e alimentação. Animais começam a morrer por sede,
de todas as espécies de animais, todas as espécies de animais e os humanos, eles são comprometidos por isso. Os vegetais, os animais, os humanos, todos, quando não tem água, tudo é comprometido, irmãos. Tudo. As plantas não crescem, não é assim que acontece? Não tem comida, o feijão não cresce, o arroz não cresce, o milho não cresce, a escassez é completamente terrível. E aqui, durante 3 anos e 6 meses não teve chuva. Havia muitas necessidades. Havia muitas viúvas em Israel que estavam passando necessidade. Só que o profeta Elias, ele não vai ser usado para ministrar um milagre extraordinário na terra em que ele era profeta, na terra em que ele foi levantado por Deus para ministrar. Ele vai ser usado em outros lugares. Por quê? Porque naquele lugar em que ele foi levantado por Deus, as pessoas não acreditavam. O fato das pessoas não acreditar não vai viver um milagre que precisa acontecer. Porque Deus não trabalha com necessidade. Deus trata a necessidade dos que creem. Então o fato de nós passarmos necessidade e de pessoas estar passando necessidade não vai comover Deus para trazer o milagre que as pessoas precisam. As pessoas precisam crer primeiro para receber o milagre. E a Bíblia diz que em Israel havia muitas viúvas. Pessoal, em Israel havia muitas viúvas que estavam precisando também do mesmo milagre. Mas olha o que está escrito aqui, versículo 25. Desculpa, versículo 25, isso mesmo. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que houve em toda a terra grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha para mim. Então, Deus ele tirou Elias de Israel e levou ele para Serepta. Por que Deus fez isso? Porque Deus trabalha com os obedientes. Deus trabalha com os que creem. Deus trabalha com aqueles que querem viver o plano dele. Então Deus já tinha lá em Serepta ordenado aquela viúva para sustentar Elias. Então dentro do coração daquela mulher, Deus já havia trabalhado, dizendo: olha, vai chegar um homem de Deus aqui, e você vai cuidar dele. E quando aquela mulher, ela olhou para a situação dela, ela falou: Deus, eu não tenho condição, mas eu creio. Foi por isso que Deus levou o profeta lá. Porque Deus ele só faz milagre onde tem pessoas que creem. A Bíblia é clara lá no capítulo 1 Reis 17. Elias ordena, Elias vai a Serepta, porque lá eu já ordenei. Então aquela mulher já tinha recebido uma ordem de Deus para fazer. De repente Deus falou ao coração dela, e quando ela olhou para a situação dela, ela falou assim: eu só preciso crer. Tem situações da nossa vida que Deus fala com a gente, e tudo que a gente precisa fazer é crer. Porque se a gente olhar para a botija de azeite, a gente vai ver pouco azeite. Se a gente olhar para a panela de farinha, a gente vai ver um pouco só de farinha. Então existem situações de necessidade para que possamos crer e transformar a necessidade em oportunidade de ver um milagre extraordinário. Só que veja bem, havia muitas aqui em Jerusalém. Só que não adianta nada ter necessidade se não crer. Tem que ter necessidade
e tem que crer que a necessidade vai ser transformada em bênção, vai ser transformado em milagre. Então observem só os senhores desta palavra, interessante, versículo de número 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão o sírio Naamã. Então você vê que dentro daquela cidade tinha recurso, mas porque o profeta era daquela cidade, preste atenção nisso que é muito forte, mas porque o profeta era daquela cidade, o profeta era daquele local, as pessoas não acreditavam. O profeta Naamã, ele teve que vir da Síria, porque lá ele ouviu falar que tinha profeta em Israel. Uma funcionária dele aí o evangelizou e ele foi até lá e ele foi restaurado da lepra. Mas a Bíblia está falando que havia muitas viúvas e havia muitos leprosos. Como nós sempre falamos aqui, tão perto e tão longe. Irmão, creia, o nosso milagre está perto. Amém. O Senhor Jesus, ele disse lá no capítulo 30 do livro de Deuteronômio: a palavra não está no céu para que ninguém diga quem subirá lá. A palavra não está no abismo para que ninguém diga quem descerá ao abismo. A palavra não está além do mar para que ninguém diga quem irá além do mar por nós. Mas a Bíblia diz: a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Diga graças a Deus. A palavra está perto de nós para fazer. Quando você vai no dicionário e você pega o significado de fazer, significa fazer é dar existência. Nós temos a palavra para dar existência à cura, nós temos a palavra para dar existência a portas abertas, nós temos a palavra para dar existência à restauração, porque a palavra está junto de mim, diga isso, a palavra está junto de mim. Então observem, irmãos, que quem foi viver um milagre, que quem foi viver um poder disponível que estava sobre a vida do profeta, foi alguém que acreditava no ministério profético. Israel desperdiçou muitas bênçãos porque não acreditaram nos seus profetas. E quem está falando isso é o próprio Jesus. É ele que está dizendo que o profeta não tem honra na sua própria pátria. As pessoas, quando olhavam para Jesus, diziam: esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, e da Maria? Então eles viam o Senhor Jesus como filho do carpinteiro, como aquele menino que eles viam brincando, porque Jesus foi menino também, viu gente? Brincava, ele era criança, ele cresceu ali. E aí nós olhamos e entendemos, nós vemos Deus trabalhando e perdemos a bênção porque deixamos de crer como devemos crer. Isso aí é o filho de José, o carpinteiro. Como que nós estamos vendo as coisas espirituais? Como que nós estamos vendo os homens de Deus? Como que nós estamos vendo o profeta? Como é que você vê o seu pastor? Você vê como alguém que prega, ou você vê como um homem de Deus que tem recurso para abençoar a tua vida, para ministrar sobre você e sobre a tua família? Recurso para poder transformar as suas necessidades em oportunidade de viver um milagre sobrenatural, uma palavra sobre nós. A palavra está junto de nós, a palavra está junto de mim, está na minha boca, está no meu coração, como também está na tua boca e no teu coração, para dar existência às coisas. Vai acontecer, que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele diz: eu não mudo, para que vós, ó filhos de Israel, não sejais consumidos. Diga: Deus não muda. Deus não muda. É hora de você despertar do grande sono, para que você possa desfrutar do que Deus tem para você. Amém, gente? Amém. É hora de você despertar para compreender a palavra de Deus sobre a sua vida.
Desperta. Entenda que Deus ele tem trabalhado dentro do seu coração. Havia muitas viúvas em Israel, mas Deus ele foi lá em Serepta, porque lá é que ele ia trabalhar. Havia muitas viúvas, mas tinha uma viúva que era diferente. Havia uma viúva que acreditava na provisão de Deus. Havia uma viúva que acreditava naquilo que foi liberado. Quando Deus falou no coração dela: olha, vai vir um profeta e você vai cuidar dele. Ela olhou para a panela vazia, para a botija vazia, e ela disse: Senhor, o Senhor está falando, então eu creio. E quanto menos ela espera, quem chega na porta dela? Bate palma, o profeta. O homem de Deus chega e fala: filha, me traga um copo d'água. Ela estava indo buscar água e falou, a hora que ela entrou para dentro da casa, o homem de Deus gritou: opa, traz também um pouco de comida para mim, um pedaço de bolo. Aí ela voltou e falou: não temos nada em casa, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Olha a crise, olha a necessidade. E o homem de Deus falou para ela: vai lá e faz conforme a tua palavra. E ela disse: nós vamos comer e vamos morrer. O homem de Deus ministrou e disse: ninguém vai morrer aqui. Vai lá e faça conforme a tua palavra, e traga para mim primeiro. Se fosse nos dias de hoje um homem de Deus, um profeta usado por Deus, trazendo bênção de provisão, falando para uma pessoa: faz para mim primeiro, ia ser manchete de jornal. Explorador de viúva, bandido da pior espécie. A viúva só tem um pouco e ainda você pede para ela fazer primeiro para você. Só que é o seguinte, irmão, a matemática de Deus é diferente. Olha para você ver, o casal, a Bíblia diz que os dois não é dois, os dois é um. A matemática de Deus é diferente. Na matemática do homem, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. E os dois se unem. A matemática de Deus é assim. O último é o primeiro, o menor é o maior. Entendeu? O pouco não quer dizer pouco. A Bíblia diz que porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Então o fato de ser fiel no pouco representa estar plantando para colher, para ter muito. Então o pouco na vida daquele que crê é exatamente o suficiente para viver muito, para ter muito. Segundo os especialistas, demorou pelo menos 6 meses para o rio chamado de Querite, se não me engano, o rio de Querite secar completamente. Se a crise foi de 3 anos e 6 meses, e aquele rio, ele demorou 6 meses para secar, ainda tinha 3 anos de fome. Suponhamos que tenha demorado 1 ano e meio para secar o rio, ainda tinha 2 anos de fome. Mas não para aqueles que estavam debaixo da provisão ministerial, da provisão de Deus. Amém. Irmão, vai haver provisão. Na crise que nós estamos passando no nosso país, nós estamos vivendo pela fé, e vai haver provisão, não vai faltar. As nossas necessidades serão todas supridas, porque nós temos a palavra junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Quantos creem? Digam amém. Amém. O livro sagrado desta manhã nos mostra então que havia muitas viúvas em Israel, só que Deus foi lá, porque Deus trabalha com os que creem. Deus trabalha com os que creem. A Bíblia Sagrada diz que lá no tanque de João 5, lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que jazia uma multidão de enfermos. Mas Jesus foi lá naquele dia, tinha uma multidão de enfermos. A Bíblia é clara que havia uma multidão de paralíticos, coxos, cegos, havia uma multidão. Mas aquele dia Jesus só curou um. Só curou aquele rapaz que estava esperando o milagre dele, que era coxo há 38 anos.
Porque Jesus ele não trabalha com a necessidade, ele trabalha com a fé. Havia muitos ali que tinham necessidade. Jesus fez acepção de pessoas? Não, é porque Deus trabalha com aqueles que creem. Deus podia usar viúvas ali em Israel, mas ninguém acreditava no profeta Elias. Quando o homem de Deus chegou, vem aqui comigo agora, 1 Reis 17, vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos crer. Amém. Olha só, versículo 1: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, o homem de Deus chegou e falou: só vai chover quando eu der ordem. Olha a autoridade que esse homem tinha. Mas as viúvas de Israel não criam. Os leprosos de Israel não criam. Havia muitas viúvas e havia muitos. E ele foi usado para abençoar em Serepta, e Eliseu foi usado para abençoar o leproso da Síria. O homem de Deus tinha autoridade para cerrar o céu. E eles haviam sabido que Elias era um homem de Deus que orava e fogo descia do céu. Elias era um homem que tinha autoridade suficiente para poder ministrar. Ele era tão amigo de Deus que ele nem morreu. Mas ninguém acreditava nele. Porque olhava para ele como uma pessoa comum, não como um profeta. Então aquilo que o profeta tem não pode ser liberado da vida daqueles que não creem. Precisam crer. Você precisa desprezar a casca que você vê, o homem que você vê. Você tem que acreditar no poder que há sobre a vida daqueles que Deus levanta para ministrar. E a Bíblia diz aqui, versículo 2: depois veio a palavra a ele, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Olha como o profeta tinha intimidade com Deus. Ele falou: agora você vai sair daqui, você vai beber do ribeiro de Querite. Eu já falei com os corvos. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Ele age antecipadamente. Quando ele mandou Elias, quando ele falou para Elias: vai lá, e ele falou aqui, olha que interessante: eu já tenho ordenado aos corvos para que te sustente. Diga mais uma vez assim: Deus age com antecedência. Irmão, ele já ordenou já ordenou, quem crê. É uma questão de tempo para nós tomarmos posse. Ele já ordenou. Ele já ordenou. Estou dizendo isso, receba esta palavra. Ele já ordenou. O cenário que você está passando não significa dizer. A semana passada nós estávamos aqui, vimos aqui, o cenário era feio. As pessoas estavam comendo cocô de pombo. As pessoas estavam comendo, praticando canibalismo, comendo carne de criança. A Bíblia diz isso. O cenário era feio, mas o homem de Deus liberou uma palavra e disse: haverá. Naquela crise houve, Deus trabalhou. Irmão, Deus age com antecedência. É assim que funciona. Antes daquele
aqueles homens chegaram no arraial dos Círios, e os leprosos chegaram no arraial dos Círios e encontrar comida, antes dos Círios bater neles, Deus já fez os passos deles se transformarem em passos de exército, com antecedência fizeram isso. Deus fez eles correr. Glória a Deus. Olha que interessante, quando Elias chegou lá no ribeiro de Querite, os corvos já sabiam o que tinha que fazer, porque Deus já tinha falado com eles. Antecedência. Deus já falou com muita gente a teu respeito. Deus já falou com muita gente a respeito de nós. Deus já falou com muita gente a respeito dos teus filhos. Deus já falou com muita gente a respeito do nosso ministério. Deus já falou com muita gente a respeito das nossas causas e das nossas necessidades. Todas serão supridas, porque Deus não muda. Deus não muda. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus não muda. Ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo, para que vós, ó filhos de Israel, não sejais consumidos. Deus não muda. Você está entendendo porque Deus nos trouxe nesta manhã aqui? Para que você acredite que há profeta, para que você acredite que há uma palavra liberada, para que você acredite que há poder disponível para mudar a tua causa, para que você acredite e tome posse daquilo que está diante de você. Você não precisa viajar longe para você receber o teu milagre. A palavra está junto de ti. Amém. Versículo de número 4, 5. E fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Glória a Deus. Deus levava os nutrientes através do pão, e levava os nutrientes através da carne. O incrédulo já dizia: corvo? Peraí, o Senhor está mandando eu lá porque o corvo, um pássaro, uma ave, você é incrédulo. A Bíblia diz não, irmão. A Bíblia diz aqui que ele fez conforme a palavra do Senhor. Quando Deus falar que o corvo vai te sustentar, não duvide, porque ele já falou com o corvo. Não questione Deus. Ainda que quando ele ministre ao teu coração uma palavra que Satanás ele quer colocar dúvida, porque em Deus se crê. Olha para você ver como que a gente precisa crer em Deus, que se a gente não crê, a gente questiona. E Deus não opera na vida daquele que questiona. Deus opera na vida daqueles que creem. O Elias não questionou Deus, porque ele conhecia Deus. Quando Deus falou: eu vou mandar um corvo te sustentar, Elias fez conforme a palavra do Senhor, porque ele sabia que era o Deus que estava falando com ele. Quantos sabem que é o Deus que está falando com você nesta manhã? Diga glória a Deus. Então obedeça. Então obedeça. Obedeça. Existem coisas da sua vida que é pão, e existem coisas da tua vida que é semente. Tem gente que não planta semente nenhuma no reino de Deus. Deus quer te usar para você ser um semeador na vida dos seus irmãos, na vida de outras pessoas, e também quer que você seja um semeador do reino. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: quando eu fui para Macedônia, nenhuma igreja se preocupou comigo, a não ser vós, ó Filipenses, que me ajudou e supriu a minha necessidade. Aí ele fala, agora, Deus, depois o apóstolo Paulo ele disse que o meu Deus, segundo as riquezas dele em glória, ele possa suprir as suas necessidades. Nós estamos falando aqui de necessidades supridas. Deus supre necessidades, mas Ele não vem por causa da necessidade, Ele vem por causa da fé diante da necessidade. Veja só o que está escrito aqui, versículo 7. Ele bebia do ribeiro,
o 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali que uma viúva te sustente. Olha que situação. Ele já tinha ordenado para os corvos, e agora ele falou: agora você vai, porque a viúva vai te sustentar. E quando Deus ele fala sobre sustentar o profeta, Deus não está falando quando Deus ele fala de sustentar o profeta, Deus está falando de sustentar você. Quando Deus falou para aquela viúva: você sustenta o profeta, porque sustentar o reino é sustentar nós mesmos. Pode crer assim também. É isso. Sustentar o reino é sustentar nós mesmos, porque tudo que temos vem do reino. O Davi disse: Senhor, da tua mão tomamos e da tua mão podemos. Irmão, é de Deus. Como que a gente vai ter coragem de fechar o coração para Deus, se tudo é dele? Como eu vou negar para Deus o que é dele? Então Deus ele age com antecedência. Quando ele ministrou ao coração de Elias para ir, ele já tinha ordenado a viúva. Quando Deus falou o seguinte, Deus ele falou: peraí, o Elias vai ficar na beira do ribeiro. Ô corvo, vem cá. Vai vir um rapaz aqui e vai ficar aqui nesse ribeiro aqui, nessa caverna, vai ficar por aqui durante um tempo, o tempo em que o ribeiro secou. Aí ele falou: se o ribeiro secou, vai para a Serepta. Irmão, fica tranquilo, se essa fonte secar, Deus abre outra. Como diz o Mardoqueu para Esther: se de todos te calares, o socorro virá de outro lado. Diga: Deus sempre tem uma saída. Irmão, se não é o corvo, é a viúva. Se não é a viúva, é o corvo. Glória a Deus. Ele tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma saída. Deus é maravilhoso. A lei da semeadura, pessoal, é importante. Semeie. Semeie mesmo. Semeie no reino. Semeie no evangelho. Semeie no altar. Semeie na vida das pessoas. Porque a lei da semeadura, aquele que planta, colhe. Quem falou isso foi Jesus. E tudo que você planta, você colhe. Se você fizer o mal, o Senhor Jesus foi claro: na mesma medida que vos medir, vos medirão também. Se você julga as pessoas, você vai ser julgado. Ele falou: não julgueis, para que não seja julgado. É a lei da semeadura. Funciona assim. Você plantou, você colheu. Diga: a necessidade é uma oportunidade para o milagre acontecer. Então a necessidade não vai te derrubar. A necessidade vai trazer milagre para a tua vida. Porque para aqueles que creem, a necessidade é um aliado e não um inimigo. Pastor, vocês são otimistas. Não é uma questão de ser otimista. É porque é a realidade daqueles que creem. Então, versículo 10: se levantou e foi para Serepta. Ele não questionou de novo, você viu? Quando Deus falou: vai porque os corvos te sustentam, ele não questionou. Quando Deus falou: agora é uma viúva, ele também não questionou. Por que ele não questionou? Porque ele sabia quem era o Deus dele. Quando você conhece o teu Deus, você não questiona, você crê e obedece. Amém? E a Bíblia diz mais: e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: traze-me, peço, um vaso com um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-lo, ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui
apanhei 2 cavalos e vou preparar para mim e para o meu filho, e comamos e morramos. Olha para mim, era a última refeição. Mas o Deus que tinha agido com antecedência já tinha preparado a provisão, ainda que o cenário era de morte. É por isso que eu sempre prego e ensino vocês: o cenário não significa dizer nada para os que creem. Olha para você ver essa situação. E ela olha para a farinha. Versículo 13. Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém você vai fazer dele primeiro para mim. Você vai semear primeiro em mim. Você vai colher. Se você quer colher, você vai semear. Você vai obedecer. Semeia. Você vai semear primeiro para mim um pequeno bolo e traze aqui. E depois você vai fazer para você e para o teu filho. Olha só o contraste. A matemática. Olha só para você ver o contraste. Bateu de frente com a necessidade. E na necessidade a gente precisa aprender que na necessidade a gente precisa semear. Na necessidade a gente precisa crer. Na necessidade a gente precisa obedecer. A necessidade é parente do milagre, porque todos os milagres aconteceram diante de uma necessidade. Um tinha necessidade de enxergar, outro tinha necessidade de andar, outro tinha necessidade que o filho sarasse, outro tinha necessidade de comida, outro tinha necessidade de conquistar as muralhas caídas. Sempre diante da necessidade houve um milagre. E Elias libera a palavra: não tenhas medo. Vai lá e faz e traga para mim primeiro um pequeno bolo. Depois você vai fazer para você. Aqui entra o que diz a Bíblia: primeiro o reino, as outras coisas Deus acrescenta. Essa palavra mostra que quando a gente visa o reino como prioridade. Irmão, agora entenda uma coisa: se é semente, se é a última refeição, muda alguma coisa morrer hoje ou morrer amanhã? Se quem está diante de uma situação de pobreza, quanto mais cedo ela morrer, entre aspas, é melhor. Vai sofrer menos. Mas essa mulher entendeu que ela precisava obedecer, porque antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha falado com ela. Porque Deus já tinha ordenado, Ele foi claro: levanta e vai a Serepta, porque lá eu já ordenei. Então essa mulher, ela estava diante de uma situação onde ela precisava também obedecer. Porque Deus já tinha falado no coração dela antes de Elias chegar. Deus já tinha falado no coração dela antes de Elias chegar. Ela precisava obedecer. Enquanto ela foi, o homem de Deus falou: vai lá e faz para mim primeiro, não temas. Ela falou assim: olha, o contraste é grande, mas Deus já tinha falado ao meu coração, então eu vou obedecer. E a Bíblia diz assim: olha que como Deus liberou: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. E da panela não faltou, a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Olha para mim. Diga: não é conforme o cenário. Diga: é conforme a palavra do Senhor. Creia.
obedeça. Há milagres perto de nós. Não considere o profeta. Não deixe o profeta ir ministrar em outro lugar para liberar o que você precisa. Você tem profeta. Você tem palavra de Deus. Você tem bênção de Deus. Você tem cobertura espiritual. A sua necessidade será suprida. E você vai ver esta palavra que Deus está dando para você hoje. Amém. Sua necessidade será suprida, não faltou. Você quer saber? Aquela mulher estava vivendo algo sobrenatural. Ela obedeceu na crise. Por que Elias estava vivendo o sobrenatural? Por que Elias estava sendo abençoado como profeta e estava abençoando como profeta? Porque ele obedeceu. Esta mulher, ela obedeceu. Esta mulher, ela não olhou para a situação e falou: eu vou obedecer. E ali estava o milagre dela, na obediência. E todos os dias ela colocava no fogo o azeite, colocava a farinha e tinha bolo e não acabava. Colocava lá o medidor, colocava no arroz, jogava lá e não acabava. Colocava no outro dia e não acabava. Porque ela achava que era a última refeição. Não era a última refeição, irmãos. Porque Deus, Ele trabalha com os que creem. Amém. A Bíblia é clara, nós acabamos de ler Lucas. Havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou para Serepta, porque lá tinha alguém que acreditava na provisão de Deus. Então não é necessidade, é porque você crê diante da necessidade. É a tua conduta diante da necessidade. É a tua obediência diante da necessidade. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Obedeça. Obedeça. O apóstolo Paulo falou: em tudo eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter necessidade. Ou seja, a situação que ele estava passando não mudava o posicionamento dele com Deus. Ele continuava sendo de Deus. Nós também continuamos sendo de Deus diante de qualquer necessidade. O fato da botija ter pouco azeite e o fato da panela ter pouca farinha não significa derrota para os que confiam no Senhor. O fato das pessoas estarem comendo, praticando canibalismo, como nós vimos semana passada, segundo Reis 5. O fato das pessoas estar comendo cabeça de jumento e cocô de pombo não significa dizer, por causa do cenário, não significa dizer que nós estamos derrotados. Há um Deus de provisão sobre nossas vidas. Amém. Quantos acreditam nisso? Amém. Pratiquem. Semeiem. Pratiquem, coloquem no seu coração e praticar ofertas generosas para a casa de Deus. Por que eu estou falando de ofertas generosas? Porque oferta é uma ferramenta de bênção para a nossa vida. E muitas vezes, quando Deus toca no nosso coração para semear, é exatamente no momento difícil da tua vida. Só que eu vou te mostrar uma coisa importante aqui, e que você precisa aprender, segundo Coríntios 9. Segundo Coríntios 9. Segundo Coríntios 9, a Bíblia diz assim: versículo 5:
Portanto, tive por necessidade exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e que preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então veja bem, existem pessoas que estão agindo com avareza e não como bênção. Existem pessoas retendo o que tem que ser semeado, e isso fecha a porta. Eu não estou falando aqui porque a igreja tem necessidade. Vocês já aprenderam aqui na igreja que você não ajuda por necessidade, é com alegria. Eu estou falando porque isso é um recurso importante para a nossa vida. Generosidade. Pratique. E não é só com a igreja, não. Pratique com pessoas. Deus tem colheita para você através da sua semeadura. Versículo 6. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também vai ceifar. Você vê colheita, semeadura e colheita. O que semeia e o que colhe. O que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia é abundância. E a abundância é proporcional. Essa palavra aqui não é de homem, não, é a palavra de Deus. Aquela mulher semeou, o homem de Deus falou: você vai semear e não vai faltar. Não vai faltar. Versículo 7. Cada um contribua, segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha o versículo de número 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, lê comigo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Olha para mim. Quem é que dá semente para o que semeia? É Deus. Quem é semeador? Quem é que dá semente para você semear? Deus. Então, tudo que você faz por Deus. É por causa de Deus que você semeia. Sem mim nada podeis fazer. Por que eu estou ensinando vocês isso? Coisa que vocês já sabem, mas muitos não praticam. Porque é uma ferramenta que a igreja tem para receber provisão de Deus. Olha que interessante. Aquele que dá semente também vos dê pão para comer. Então, o mesmo que dá semente, ele também dá pão. Então, diga comigo: existem sementes e existe o pão. Irmão, pão é pão. O que a gente faz com pão? A gente come. Na tua vida tem pão, mas também tem. Se você entender esta palavra, este versículo, que existe pão, que você tem que comer, você tem que desfrutar, você tem que passear, você tem que conquistar suas coisas, os seus bens. Existe pão, mas existe semente. Semente você não pode comer. Semente você tem que plantar, mesmo em tempos difíceis. Por que o Senhor está ensinando isso para a gente, pastor? Porque Deus, Ele quer suprir a sua necessidade. Eu estou ensinando você a semear, porque mesmo em tempos de crise não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Eu estou explicando isso para você, não é com o viés de convencer você a dar alguma coisa para a igreja. Eu estou ensinando vocês a arma que tem na semeadura, de proteção, de provisão, de salvar vidas. Quando
você semeia, você está salvando vidas. Quando você semeia, você está abençoando pessoas. Quando você semeia, você está protegendo você. Esta mulher, ela nem imaginava que quando ela semeasse na vida daquele homem, que quando ela semeasse no ministério de Elias, ela nem imaginava que Deus ia semear muito mais na vida dela por muito tempo, e ainda não ia deixar com aquele pensamento, tudo que ela tinha de projeto na mente, que ia morrer e ia enterrar o filho, ou o filho enterrar ela. Tudo isso acabou quando ela creu e obedeceu. Existem muitas coisas que a gente acha que vai acontecer conosco. Não vai acontecer se nós obedecermos a Deus. Aprenda, irmão. Semear é uma arma que a igreja tem. Semeie. Seja generoso. Não fique com dó. Por que você não tem que ficar com dó? Porque você está semeando no reino. O reino é terra fértil. O reino é terra protetora, o reino é terra provisora, o reino é terra pessoal abençoadora, o reino é terra que protege. Essa palavra veio para chamar a atenção. Jesus falou: olha, tinha muitos profetas, tinha muitas viúvas. Irmão, não perca a tua bênção. Toma posse. Tem muitos leprosos, tinha muitos leprosos, só que precisou vir um da Síria para ser abençoado. Não, nós vamos ser abençoados, porque a palavra está muito perto de nós, da nossa boca e do nosso coração. Então a palavra de hoje é semeadura, uma arma de bênção para a igreja. Amém? Como pessoal, nós temos aprendido a fidelidade, como nós temos aprendido a honra, como nós temos aprendido a comunhão, como nós temos aprendido a unidade, como nós temos aprendido a fé, como nós temos aprendido a virtude, como nós temos aprendido o jejum, tudo arma que a igreja tem. Amém, igreja? Curve a tua cabeça no sinal. Senhor, nós